A situação já é insustentável. Até mesmo muitas pessoas que queriam a prisão do Bolsonaro já estão entendendo que o que está acontecendo é uma violação dos direitos humanos, que aparentemente o que o Alexandre quer é condenar o Bolsonaro à morte. Mas um senhor de 70 anos, com crise de soluço, vomita todos os dias, que bateu a cabeça recentemente e ficou desacordado, com ar-condicionado do lado, fazendo barulho ensurdecedor, isso não é possível de ser aceito. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Defensoria investigará condições de saúde de Bolsonaro na PF. É isso mesmo. Medida foi tomada pela Defensoria Pública do Distrito Federal após pedido feito por parlamentares. Nesta terça-feira, a Defensoria Pública do Distrito Federal abriu um procedimento para apurar as condições de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. A medida da Defensoria Pública ocorre após pedidos feitos pelos senadores Alci Lucas, do PL, e pelo deputado Gustavo Gar, do PL. Eles solicitaram uma inspeção presencial na cela de Bolsonaro, além de avaliações da cela do ex-presidente e de outras medidas humanitárias. Em nota, a Defensoria Pública afirmou que instaurou o procedimento para averiguar os fatos noticiados no exercício de suas atribuições constitucionais de fiscalização e de garantia dos direitos fundamentais das pessoas sob custódia do Estado. Explicou ainda que até o momento não houve qualquer deliberação ou decisão conclusiva sobre o caso, uma vez que o procedimento encontra-se em fase inicial de tramitação interna. E lembrou ainda que atua de forma técnica, imparcial e independente, sem juízo prévio de mérito, observando rigorosamente os trâmites legais e institucionais. Eventuais informações adicionais somente serão prestadas quando houver a conclusão do procedimento ou deliberação oficial a respeito do tema. Ontem, dia 12 de janeiro, eu usei das minhas atribuições enquanto líder da minoria e enviei um ofício para o Departamento de Defensoria Pública do Distrito Federal, para que fosse feita uma análise, uma averiguação das situações em que o Bolsonaro se encontra naquele quartinho de 12 metros quadrados ao lado do motor de ar-condicionado fazendo barulho ensurdecedor 12 horas por dia. Isso é tortura. Eu repito, o que o Alexandre de Moraes está fazendo com o Bolsonaro é tortura. E não pensem vocês que a gente não passa um momento do nosso dia sequer preocupado o que a gente pode fazer para ajudar o Bolsonaro. E ontem a gente mandou esse ofício e a resposta foi muito mais rápida do que nós imaginávamos. O ofício em questão que eu me refiro é esse aqui, como vocês podem ver, esse aqui é o PDF, feito no dia 12 para a Defensoria Pública, né? E eu mandei umas perguntas, né? Solicitando a expensão presencial imediata no local de custódia, com relatório sucinto acerca das condições assistenciais de saúde do custodiado, a verificação específica e individualizada da adequação do ambiente às necessidades médicas do Jair Messias Bolsonaro, adoção de providências institucionais cabíveis, caso constatado risco à vida ou à saúde, análise e viabilidade de medida judicial, inclusive prisão domiciliar humanitária, se evidenciada a incompatibilidade entre o estado de saúde e a manutenção da custódia, e a avaliação da comunicação à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, se caracterizada omissão estatal relevante no dever de proteção à vida da saúde, assinado por mim. Bom, a gente envia, eu estou há meses, né, mais de um mês, enviando isso para tudo que é entidade que vocês possam imaginar, aguardando uma resposta. Eu quero agradecer aqui e parabenizar a Defensoria Pública do Distrito Federal, porque no dia seguinte eles tomaram ação. Defensoria Pública apura condições de saúde do Bolsonaro na Polícia Federal. Iniciativa ocorre após deputado e senador enviarem ofícios à instituição. Bolsonaro cumpre pena em sala de Estado Maior. E aqui, ó, a Defensoria Pública do Distrito Federal informou nesta terça-feira, 13, que abriu um procedimento para apurar as condições de saúde do ex-presidente Bolsonaro na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. A iniciativa da DPDF ocorre após o envio de ofícios pelo senador Alci Lucas, senador do DF, e meu ofício que eu enviei como líder da minoria, que nós enviamos para a instituição. O que eles vão fazer? Eles vão lá e vão averiguar esses 5 pontos. Depois disso, vão fazer um relatório. Aí, meu amigo, é um relatório com o peso da Defensoria Pública, dizendo se o Bolsonaro deve ficar lá ou não.
A situação já é insustentável. Até mesmo muitas pessoas que queriam a prisão do Bolsonaro já estão entendendo que o que está acontecendo é uma violação dos direitos humanos, que aparentemente o que o Alexandre quer é condenar o Bolsonaro à morte, mas um senhor de 70 anos, com crise de soluço, vomita todos os dias, que bateu a cabeça recentemente e ficou desacordado, com ar-condicionado do lado, fazendo barulho ensurdecedor, isso não é possível de ser aceito. E assim, isso é um dos ofícios que a gente envia. Tá? É preciso que vocês entendam, gente, que cada um age da maneira que acha que melhor pode trazer resultado. Tem uns que vão para a porta da Polícia Federal gravar vídeo. Tudo bem, eu acho isso legal, levantar, mobilizar a população, mas de fato isso não ajuda o Bolsonaro. O que ajuda o Bolsonaro é a gente trazer mais entidades de peso para poder verbalizar ou emitir relatórios mostrando a situação que o presidente está, para que depois da pressão dessas entidades o Alexandre de Moraes possa finalmente conceder prisão domiciliar. Esse é o primeiro passo da nossa luta agora. O primeiro é garantir a vida do presidente. E para garantir a vida dele, ele tem que voltar para sua casa. Manter o presidente lá é dar uma sentença de morte. Então, eu faço isso aqui em resposta, porque eu sei, nós somos cobrados e devemos ser cobrados sempre. Eu acho que é mais do que certo. No final de contas, nós somos representantes eleitos. Mas a gente está fazendo tudo o que está dentro do nosso alcance. E não pense vocês. Não tem um momento dos nossos dias que a gente não está preocupado, que a gente não está pensando em o que a gente pode fazer. Eu e a minha equipe, a gente conversa todos os dias. O que mais? Onde mais a gente pode ir? Qual outra autoridade? Qual entidade? Que lugar do mundo? Nós estamos fazendo tudo que está dentro do nosso alcance. E dessa vez eu espero, sinceramente, que a Defensoria Pública emita um relatório fiel aos fatos e à realidade ao que o Bolsonaro se encontra agora. Um abraço. Cai na cela, Flávio denuncia tortura e Magno Malta pede vistoria. Flávio Bolsonaro denunciou tortura psicológica após visitar o pai na prisão. Magno Malta pediu autorização à Polícia Federal para vistoriar as condições de cela. Segundo Flávio, há barulho constante de ar-condicionado e visitas limitadas a 30 minutos. O senador cobra prisão domiciliar humanitária. Ele precisa de cuidados contínuos, segundo o senador. Constar, vou começar com você. O que dizer aí das condições do presidente Jair Messias Bolsonaro? Como que você avalia essas condições, esses relatos aqui, que a gente tem acompanhado, já não é de hoje, né? O Carlos vem denunciando há algum tempo, o Flávio, né? Todos os que estão presentes aí na vida do Bolsonaro relatam aí uma condição desumana, né? Por que disso tudo, meu amigo? Porque querem se vingar dele de alguma forma, humilhar o ex-presidente, né? E, no fundo, eliminá-lo, né? Matá-lo, dar prosseguimento ao que Adélio Bispo começou lá atrás, né? Com aquela facada. É óbvio que é humilhação, é tortura, são condições desumanas. E o que mais chama atenção, Emilinho, e o que salta aos olhos, né, é a discrepância em relação a esse tratamento recebido por Jair Bolsonaro agora e aquele dispensado ao próprio Lula quando ele estava preso. Lula tinha esteira ergométrica, visitas liberadas, dava entrevista o tempo todo, começou a namorar com a atual esposa Janja na prisão, né? Tinha, digamos assim, ampla flexibilidade, margem de manobra e liberdade, apesar de estar confinado ali na sede da Polícia Federal. E uma outra coisa que chama atenção também, pela discrepância, e aí a gente tem que refletir um pouco sobre, por exemplo, a chamada na chincha que deu o Renzo Grace, né, numa postagem que viralizou, é a postura da direita e da esquerda. Quando o Lula estava preso, mesmo com condições muito melhores, né, e mais humanitárias do que enfrenta o Jair Bolsonaro, a esquerda se unia, ia para as ruas, acessava os seus parceiros internacionais para denunciar uma prisão política, blá, blá, blá. Lembrando que Lula foi preso por julgamento nas instâncias corretas, primeira, depois segunda, depois terceira, né, por 9 juízes desembargadores com provas sobradas de corrupção passiva e lavagem de dinheiro e por aí vai. O Bolsonaro está preso por um golpe que não aconteceu, por uma organização criminosa armada que não existe, né? Foi
julgado e condenado diretamente pelo Supremo, não tem a quem apelar, aliás, a defesa ainda tenta, né, usar os últimos recursos, por exemplo, usar o voto do Fux para levar para plenário, alegando que a primeira turma é mais diminuta, então um voto dissidente é significativo, deveriam levar para plenário. O Alexandre de Moraes hoje mesmo, como você trouxe aí no resumo, já negou, né? Então, não é um julgamento jurídico, é um julgamento político. O intuito é destruir, humilhar e afastar Bolsonaro da vida política, quiçá da vida, né? Matá-lo mesmo. E tudo isso vem acontecendo com uma certa complacência ou silêncio, né, da direita. A gente grita nas redes sociais, e aqui eu obviamente me incluo, tudo bem que eu não estou no Brasil, não posso ir para as ruas, mas a gente grita nas redes sociais, a gente tenta fazer algum barulho, denunciar, compartilhar as publicações dos filhos, né, principalmente do Carlos, que vem denunciando isso muito de perto, mas fica por isso mesmo, vida que segue, né, e de certa forma, a maneira gradual com que o Alexandre de Moraes e destruindo o Bolsonaro serviu para isso, para ir anestesiando, né? Acho que ele foi esperto nesse jogo de xadrez dele, né? A população conservadora foi se acostumando com a ideia da prisão do Bolsonaro e da sua própria humilhação e destruição. O próprio fato dele ter aceitado, de alguma forma, ficar no Brasil e enfrentar esse destino mostra que ele foi disposto para o martírio, né? Porque eu mesmo fui uma das vozes que tentaram falar que ele tinha que sair do país. O país está sob um regime de exceção. Ele é o alvo principal. Ele vai ser destruído, ele vai ser preso. Eu falava muito isso aqui no Bradock, né? Achava que ele tinha que ter saído do país para poder formar resistência do lado de fora do país, que é o que aconteceu em várias ditaduras. Várias ditaduras tiveram movimentos de resistência liderados por figuras públicas relevantes, por ex-políticos e por aí vai, perseguidos, que encabeçaram essa luta pela liberdade, pela volta da democracia de outros países. Então, eu achava que isso era o melhor a fazer. O Jair Bolsonaro pensa diferente, ele foi para a luta, expôs, de certa forma, com isso, todo o arbítrio, a desumanidade do sistema, do Alexandre de Moraes e seus cúmplices, né? Mas está pagando um preço pessoal muito elevado por essa escolha. Ele não quis, eu acho, se mostrar frouxo, né, pelo que relata. Ele quer morrer pelo Brasil, acho que é a ideia dele, né? Até as últimas consequências aí. Mas eu pergunto para vocês, aproveitando aqui a análise do Consta, vocês acham que a gente, como direita, né, a direita em si, a gente afrouxou foi quando, assim, também, porque, poxa, como ele bem relembrou, né, quando o Lula estava preso, você tinha manifestações contínuas e ininterruptas na época. Enquanto o Bolsonaro está preso, meia dúzia de gato pingado lá em Brasília, enquanto a gente sabe que ele está adoecendo, fez 4 cirurgias em 6 dias, naquele abdômen que a gente, conversando com cirurgiãos, a gente sabe o quanto é sensível, né, o quanto ele está, vamos falar a verdade aqui, quanto que ele está à beira da morte, né? Mas o que aconteceu? Será que Pode falar, Ju. Eu gostaria até de complementar, né? 2 coisas. Eu venho falando isso muito antes dessa piora dele física, venho falando que a gente está assistindo Crônica de uma Morte Anunciada. A ideia, primeiro, foi matar o ex-presidente Bolsonaro politicamente. Só que, mesmo assim, ele continuou uma figura forte. Então, depois era calar a voz dele. Porque, se você lembrar, na eleição passada, pessoas que diziam que tinham o apoio do ex-presidente Bolsonaro eram eleitas, né? Então, o capital político dele é muito forte. Eles querem literalmente assassinar o ex-presidente Bolsonaro. Eu venho falando isso, eu acho que consta, nós como jornalistas, né? Se você for ver o vídeo que eu postei, se você for ver, desde o ano passado, eu estou berrando todo programa que eu participo, todo programa que eu apresento, né? A minha arma é a voz, né? E eu deixo isso bem claro. Estão matando o presidente Bolsonaro aos poucos.
Graças a Deus que nós temos o senador Magno Malta, que é um querido amigo meu, que tem lá todo dia, está fazendo vigília, está tentando, né? Eu não sei se vocês tiveram a chance de ouvir o barulho do ar-condicionado, mas é enlouquecedor, é uma coisa assim que parece um turbo na cabeça. Ele não tem televisão, ele não tem nada, mas para além disso tudo, nós estamos falando de um senhor que está com problemas sérios de saúde, que precisa, né, de atenção contínua, e essa atenção não está sendo dada. A prisão humanitária tem que acontecer, uma questão de humanidade, mas a gente não pode pedir humanidade para ninguém do STF, porque o plano é literalmente matar, tirar o Bolsonaro da face da terra. Isso eles estão conseguindo, né? Eu não sei se eu faria uma crítica à direita, porque eu vejo uma articulação, eu vejo eles sempre pedindo, eu vejo é o Novo, é o PL, agora eles estão de férias, né? Coisa que até o meu amigo senador queria que não tivesse férias. Não sei se vocês viram, o Magno Malta tentou fazer uma certa bagunça em dezembro, né? Mas a gente sabe como é que é aqui e os políticos estão, né? Inclusive muitos estão fora do país. Eu sinto que nós estamos um pouco de mãos atadas também, né? O que fazer? Para quem recorrer, né? Todo dia tem vídeo do Carlos, o Flávio fala, todo mundo fala, o Magno Malta fala, mas a verdade é que a gente não pode contar com as leis brasileiras, né? O advogado do Bolsonaro apresentou hoje um recurso baseado numa decisão que já foi feita do STF, e o que aconteceu? Foi negada. Porque a gente pode levar até o caso do Felipe Martins. O Chiquini, meu querido amigo, apresentou por A mais B que ele nunca esteve nos Estados Unidos, que ele não participou de golpe nenhum, e o que aconteceu? Nós estamos com uma corte que os fatos não importam, entende? Sim. E que se você fala um ai, eu não sei se vocês devem perceber, porque eu estou sempre berrando, xingando todos, falando isso. Estamos assistindo a crônica de uma morte anunciada, só que eu falo isso há um tempão, e as pessoas falam assim para mim, nossa, Ju, você é muito corajosa. Porque o STF instaurou um medo no brasileiro, porque a gente viu milhares de manifestantes terem suas vidas dissipadas, arrancadas dos seus filhos. Tem pessoas muito inocentes presas agora, tudo isso para configurar um golpe. Então, tem também, Costa, eu acho que é um medo, sabe, da população. Até há relatos aí de jornalistas, né, próximos do Bolsonaro que dizem que ele realmente se colocou nessa posição, como o Consta bem lembrou, de ter ficado no Brasil correndo o risco, sabendo do risco, né, de estar debaixo de uma ditadura de toga, Emilinho, isso eu posso falar. e fazendo isso pelo Brasil em si. Depois eu quero. Mas eu deixo prosseguir aqui, Ju, porque ó, depois a gente já vai falar, inclusive, dessa questão do Moraes rejeitar o recurso do Bolsonaro, né? Então deixa eu passar a palavra para o Darcio, só para a gente já ir rapidinho e aí a gente conclui, Ju. Pode ser? Claro, não é só para falar uma coisa que eu tive com o Bolsonaro um pouquinho antes dele ser preso. E eu tive uma reunião, só eu e um vereador com o Bolsonaro. A gente ficou 1 hora com ele e o vereador falou, Bolsonaro foge. E o Bolsonaro me disse, olhando para mim, não vou fugir para lugar nenhum, eu não tenho idade para começar a vida em lugar nenhum. E eu acho que ele não estava nem acreditando que essa pataquada iria tão longe. Só para dizer que esse era o sentimento que ele me falou pessoalmente.